Bom, pessoal, eu estou continuando a falar sobre progressão geométrica. Vamos ver agora uma maneira de representar genericamente uma progressão geométrica conhecendo o seu número de termos. Tá? Então, primeiro eu vou começar por uma progressão geométrica de 3 termos. E a ideia é muito parecida com o que a gente fazia lá em progressão aritmética. Ou seja, se eu tenho 3 termos, eu fixo o do meio. Então, na progressão aritmética, a ficção do meio, a gente subtraía a razão para voltar e somava a razão para avançar. Aqui, como a gente tem uma progressão geométrica, em vez de eu subtrair, eu vou dividir pela razão. Então aqui, ó, e em vez de somar para avançar, eu vou multiplicar pela razão. Então, se a gente chama o termo do meio de x, o termo anterior então vai ser x sobre a razão, e o terceiro termo, então, vai ser x vezes a razão. Lá na progressão aritmética, isso era muito bom quando você conhecia a soma. Né? Essa maneira de escrever a progressão aritmética era boa quando você conhecia a soma. Aqui, ela vai ser boa quando você conhecer o produto dos termos. Por quê? Porque ao multiplicar esses caras, o que vai embora e aí eu vou ficar com x ao cubo. Ou seja, se você sabe o produto dos termos, você consegue achar o termo central. Tá bom? Então, olha só. Então, aqui, ó. Encontre a progressão geométrica de 3 termos, sabendo-se que o produto dos 3 termos é 8 e a soma do segundo com o terceiro termo é 18. Então, olha só. Então, a gente tem que A1 vezes A2 vezes A3 é igual a 8. Então, escrevendo os termos daquela maneira, a gente vai ter, então, x sobre a razão vezes x vezes a razão igual a 8. Aí o que acontece? A razão vai embora e a gente tem, então, que x ao cubo ele é igual a 8. Se x ao cubo é igual a 8, é porque o x, que é o A2, é igual a 2. Então, achamos o termo médio dessa progressão geométrica. Tá? Bom, qual foi o outro dado que ele deu? A soma do segundo com o terceiro é 18. Então, a soma do segundo com o terceiro é 18. O segundo termo, ele é igual a 2. O terceiro vai ser 2 vezes a razão. Então, 18 menos 2, 16. Então, a gente tem que 2q ele é igual a 16. Se 2q é igual a 16, é porque a razão é igual a 8. Então, a gente tem o segundo termo e a gente tem a razão. Logo, a gente consegue achar essa progressão geométrica, que foi o que ele pediu. Então, qual vai ser a nossa resposta? Então, o primeiro vai ser 2 dividido por 8, que é 1/4. O segundo é 2. O terceiro vai ser 2 vezes a razão, ou seja, 2 vezes 8, que é 16. Então, nessa progressão geométrica, a gente tem que o produto deles é 8 e a soma do segundo com o terceiro é igual a 18. Tá bom? Bom, a gente pode escrever qualquer PG de número ímpar de termos ficção do meio. Então, por exemplo, a PG de 5 termos vai ficar como? Ficção do meio, então o primeiro vai ser x sobre q ao quadrado, o segundo vai ser x sobre q, o terceiro é x, o quarto é x vezes a razão e o quinto é x vezes a razão ao quadrado. De novo, essa forma de escrever a progressão geométrica é muito boa quando você conhece o produto dos termos, que aí você consegue achar o termo central. Tá? Mas, assim como acontecia na progressão aritmética, quando você tem uma sequência, né, uma PG, com número par de termos, por exemplo, 4, que é o que eu vou falar no próximo take,
a gente não tem o termo central. Então a gente vai ter que focar nos centrais e escrever a razão de uma outra maneira para que a gente consiga fixar os centrais e escrever todos os outros em função desses dois centrais. Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Bem, então, quando a gente tem, por exemplo, uma progressão geométrica de 4 termos, então a ideia é fixar nos dois centrais, ou seja, a ideia é fixar no segundo e terceiro. Então, tendo 4 termos, a gente vai escrever o segundo como x sobre y e o terceiro como x vezes y. E aí, repara, a nossa razão aqui, daqui para cá, a gente multiplicou por y ao quadrado, certo? Ou seja, então y ao quadrado é igual à nossa razão. Então, se y ao quadrado é a nossa razão, é porque o quarto termo, então, ficou y ao cubo, xy ao cubo, e o primeiro termo ficou, então, x sobre y ao cubo. Então, a gente tem que a razão aqui é y ao quadrado, ou o y é igual à raiz da razão. Tá? Então, é dessa maneira que a gente consegue escrever uma progressão geométrica com número par de termos. Aí, no caso, se fossem 6, o anterior aqui seria x sobre y à quinta e o próximo aqui seria x vezes y à quinta, certo? Então, é dessa maneira que a gente consegue escrever em função sempre dos dois termos centrais. No caso aqui, como são 4, os termos centrais são o segundo e o terceiro. Então, de novo, essa maneira de escrever ela é muito útil quando se conhece o produto, se não de todos, de parte dos termos. Tá? Então, aqui, ó, vamos resolver um problema envolvendo esse conceito. Em uma progressão geométrica de 4 termos positivos, o produto do segundo pelo terceiro é 4 e a soma do primeiro com o quarto é igual a 5. Então, determine essa progressão. Então, vamos lá. Então, a gente tem que o produto do segundo com o terceiro é igual a 4. Então, a gente tem, então, o seguinte. A gente tem, então, que x sobre y vezes xy é igual a 4. Simplifica. Isso nos dá o quê? Isso nos dá, então, que x ao quadrado é igual a 4. Se x ao quadrado é igual a 4, então o x vai ser o quê? O x obrigatoriamente vai ser 2. Por quê? Porque o enunciado fala que essa progressão geométrica tem termos positivos. Tá? Então, o x é igual a 2. E aí ele fala que a soma do primeiro com o quarto é igual a 5. Bom, se x é igual a 2, o primeiro, então, vai ser... Então, aqui ele fala, né, que o primeiro mais o quarto é igual a 5. Então, a gente tem que 2 sobre y ao cubo mais 2y ao cubo é igual a 5. Então, calcula MMC, ou seja, multiplica todo mundo por y ao cubo, vai ficar 2 mais 2y à sexta igual a 5y ao cubo. Sendo assim, isso aqui então nos deu 2y ao cubo, ou melhor, 2y à sexta, perdão, menos 5y ao cubo, mais 2 igual a 0. Então, repara que aqui a gente tem uma equação biquadrada, né? Porque se a gente chama o y ao cubo de p, isso aqui então vai ficar como? Isso aqui então vai ficar 2p ao quadrado menos 5p mais 2 igual a 0. Então aqui, ó, calculo delta. Então aqui vai ficar menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 2
Então, isso aqui ficou 25 menos 16. Logo, isso aqui ficou 9. Então, qual o valor de P? O valor de P, então, vai ficar menos 5, mais ou menos a raiz de 9, sobre 2 vezes 2. Então, a gente ficou com 5, mais ou menos 3 sobre 4. Então, a gente tem dois valores possíveis para P. O P ao cubo... O P ao cubo não, desculpa. O P, ele vai ser 8 sobre 4, 2. Ou 2 sobre 4, meio. Então, esse é o valor de P. Mas o que a gente quer é o Y, né? O que a gente quer é o Y. Então, se o Y ao cubo é igual a 2, o Y, então, vai ser a raiz cúbica de 2. Ou, se o P é igual a meio, Y ao cubo é igual a meio, então o Y vai ser a raiz cúbica de meio, que é igual a 1 sobre a raiz cúbica de 2. Então, esses são os dois possíveis valores para Y. Sendo assim, isso vai nos dar o quê? Isso vai nos dar o seguinte. Isso vai nos dar, então, que a nossa PG, então, vai ser, bom, 2, para o primeiro caso, né? 2 sobre Y ao cubo, né? Bom, Y ao cubo é 2, então vai ficar 2 sobre 2, 1. Né? 1 sobre raiz cúbica de 2, né? Então vai ficar... Desculpa, vai ficar 2 sobre raiz cúbica de 2. X vezes Y, então vai ficar 2 vezes a raiz cúbica de 2. E por fim, 2y ao cubo, então vai ficar 2 vezes 2, 4. Então essa é uma progressão geométrica para quando y for igual a raiz cúbica de 2. Quando y for 1 sobre a raiz cúbica de 2, então vai ficar, então isso aqui, né, ou seja, 1 sobre y inverte, né? Ou seja, vai inverter essa ordem aqui, né? Vai ficar na mesma ordem, vai ficar os mesmos termos, só que na ordem contrária. Quando você substituir, vai ficar assim. Então, ou a gente tem uma PG crescente, ou a gente tem uma PG decrescente. Tá? Então, aí, um exemplo onde utilizar essa maneira de escrever era importante, porque nós não tínhamos o produto de todos os termos, mas a gente tinha um produto muito importante, que era o produto dos termos centrais, né, do segundo com o terceiro. E aí, com isso, a gente conseguiu resolver o problema de maneira bem mais rápida. Ah, Gustavo, mas se eu escrevesse x, xq, x ao quadrado, x ao cubo, teria problema? Você teria mais contas, você cairia num sistema. Tá? Provavelmente você cairia num sistema e num sistema não linear. Então, te daria mais trabalho. Então, essa forma de resolver, essa forma de escrever a sequência é muito importante. Tá bom? Beleza? Então, queridos, encerra essa aula por aqui. Na aula seguinte, vamos continuar vendo alguns conceitos de progressão geométrica, especificamente na próxima aula, o que a gente vai ver vai ser a soma dos n primeiros termos de uma PG. Tá bom? Beleza? Então, queridos, até lá!